Olá, estamos iniciando uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também para os ouvintes da Rádio AL. Nós estamos no plenário da Assembleia Legislativa e hoje vamos conversar com o deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. E eu já começo perguntando de um assunto que está em alta, que está se discutindo e que o ano inteiro se vem discutido, que é a questão do orçamento. O senhor que é relator, presidente da Comissão de Finanças, como que está funcionando o calendário e a partir de que ponto ele segue agora, deputado, aqui na casa? Eu quero inicialmente lhe cumprimentar, Suelen, cumprimentar a todos os telespectadores da TVA, bem como também as senhoras e senhores ouvintes da Rádio AL. E dizer, Suelen, que talvez a população catarinense desconheça de que um dos mais, ou três dos mais importantes projetos de lei que tramitam nessa casa, trata-se exatamente de tudo aquilo que é arrecadado pelo governo do Estado e de tudo aquilo que será gasto no ano que vem. O primeiro deles foi o projeto de lei, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi votado por este Parlamento no final do primeiro semestre. O segundo projeto de lei, muito importante, é o PPA, é o Plano Plurianual. No ano passado, nós fizemos, aqui na Assembleia Legislativa, tivemos a discussão e aprovação do PPA para o quadriênio de 2012 a 2015. Mas anualmente, em razão da dinâmica do processo administrativo, o Poder Executivo sempre manda, nos anos posteriores, um projeto de lei fazendo a revisão do PPA. E esse ano não foi diferente. E um dos pontos altos da revisão do PPA é a inclusão de todas as ações que serão feitas pelo governo do Estado no que diz respeito aos empréstimos que estão sendo contraídos. E o terceiro grande projeto de lei é o que fixa, o que fixa a receita e estima a despesa do Estado, que é a LOA, chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. Então são esses os três projetos talvez mais importantes que tramitam nesta casa esse ano. O primeiro já aprovado e o segundo já em tramitação, ou seja, cumprindo o cronograma de tramitação até a chegada no plenário no dia 19 de dezembro, para aí sim os senhores deputados, os 40 senhores deputados votarem o PPA, a revisão e a Lei Orçamentária Anual. Deputado, para a produção desse orçamento, houve toda uma participação popular coordenada aí pela Assembleia Legislativa, pelas comissões, pela Comissão de Finanças e Tributação também. Na verdade, a população participou de audiências públicas e apontou as principais necessidades de cada região. É isso mesmo, deputado? Vamos lá. Vamos aqui clarear um pouquinho para deixar a população bem esclarecida, Quem elabora o orçamento é o Poder Executivo e remete para esta casa para a discussão e votação, cabendo ao parlamentar, tanto não só o presidente da Comissão de Finanças, mas qualquer outro parlamentar, cabendo a ele o direito de fazer emendas, modificando o orçamento, da forma como determina a lei. Se vai ser aprovado em plenário, é outra história. E também, se for aprovado em plenário, lá no Poder Executivo pode ser vetado, e depois o veto é remetido para esta casa, para exame dos senhores deputados. Você falou no orçamento regionalizado. Então, são duas questões. O governador manda para cá o orçamento, mas a Assembleia Legislativa é dada a obrigação de ir ao encontro da sociedade em cada uma das regiões e, em audiências públicas, discutir quais as ações, quais os projetos mais importantes de interesse daquela região. Então, a Lei Complementar 157, ela organiza, ela dá a dinâmica de como fazer essas audiências públicas do orçamento regionalizado. E nós temos por hábito de, ao final de cada uma dessas audiências, escolher três ações que a sociedade entende ser das mais importantes para serem colocadas na LDO, no PPA e na LOA. E nós, esse ano, já fizemos isso também no primeiro semestre. E nós, por emenda do relator, incluímos na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E agora nós estamos fazendo com que possamos incluir no PPA e na Lei Orçamentária Anual. Estas ações aprovadas nas audiências,
não quer dizer que obrigatoriamente o Poder Executivo vai cumprir ou vai fazer com que elas sejam realizadas. Mas hoje eu chego à conclusão, Sueli, de que no que diz respeito às ações escolhidas no orçamento regionalizado, elas devem ser colocadas no orçamento de forma impositiva, ou seja, obrigar o Poder Executivo a executar, a realizar, sob pena de continuarmos a ter o descrédito das audiências do orçamento regionalizado. Ou seja, a sociedade se reúne, discute, escolhe as ações importantes, inclui-se no orçamento e o Poder Executivo, no outro lado da ponta, não faz nada, simplesmente não executa. Então, hoje eu sou favorável de que essas ações sejam colocadas no orçamento de forma impositiva, ou seja, obrigatoriamente tem que ser executado pelo chefe do Poder Executivo. Deputado, para o ano de 2013, o senhor que vem relatando todos esses projetos, acompanhando todas essas audiências, qual a previsão para 2013 de investimento, de capacidade de investimento ao governo do Estado? É um balanço bom, um balanço positivo, não é muito? Vamos lá, Sueli. Comparando com o orçamento do ano passado, né, o orçamento, a peça orçamentária que veio aqui para a Assembleia, ela é mais realista, tem mais os pés no chão. No ano passado, estimava-se um incremento da receita em relação a 2010 da ordem de 17%. Desculpe, em relação a 2011, né, em 17%, o que não está acontecendo. A realidade é outra. Por isso é que quando fixar a receita, né, em torno de 16, 17 bilhões de reais, a estimativa de arrecadação ela não vai chegar a 14, 15 bilhões de reais. Então, vai aí haver um buraco nesse sentido. E o orçamento que veio para esta casa nesse ano, estimando a receita e fixando a despesa para 2013, eles têm um percentual, né, de receita com os pés um pouquinho mais no chão. Ou seja, além de ser recomposta o percentual de inflação de 5% e 7%, ainda tem aí um aumento real da ordem de 3% a 4%, ou seja, entre 11% a 12%. Então, o orçamento do ano de 2013 era mais realista, mais com o pé no chão. E chega a uma cifra aproximada de cerca de 19 bilhões de reais para tanto investimentos quanto custeios. E aí, numa situação muito interessante, né? De tudo aquilo que é destinado já por lei, folha de pagamento, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, outros órgãos como Tribunal de Contas, Ministério Público, Universidade Estadual, o Fundo de Amparo à Tecnologia, né, sobra aí em torno de 3% a 4% somente para investimento em Santa Catarina. Então, é muito pouco. Um Estado altamente desenvolvido e que precisa realizar mais obras em favor da nossa gente, tem aí as suas limitações. Por isso é que o governador Raimundo Colombo tem feito uma série de projetos de lei enviados para esta casa, para que nós, deputados, aprovamos e ele fazer empréstimo para fazer com que possamos ter rodovias melhores, melhorar o sistema prisional, o sistema de segurança, contenção das cheias, enfim, prevenção das secas, saúde, na área da educação também, agora o pacto da erradicação da pobreza em Santa Catarina, enfim. Então, o governador Raimundo Colombo está se valendo exatamente de empréstimos para poder suprir essas necessidades, tendo em vista que no orçamento de 2013, não mais do que 3%, 4% estão previstos para investimentos em Santa Catarina. Deputado, para quem está em casa nos assistindo e nos ouvindo pela Rádio AL, o projeto do orçamento deve ser votado agora em dezembro, aqui pelos parlamentares, e algumas emendas podem ou não ser aceitas ou aprovadas, né, deputado? Com certeza absoluta. São muitas, né? No cronograma apresentado, no dia 27 de novembro, terminou o prazo de apresentação de emendas individual ou por bancada. E foram 332 emendas apresentadas pelos deputados e pelas bancadas e que agora nós estamos examinando. E com certeza absoluta nós vamos fazer um relatório onde aquela que entendemos ser pertinente deverão ser acatadas. Aquelas que são, por exemplo, emendas onde dizem respeito a obras municipais poderão ser conveniadas com o Estado. Outras, por exemplo, que já constam em outras ações do Poder Executivo, deverão ser rejeitadas. Mas nós estamos fazendo um estudo muito criterioso, né, de todas essas emendas e, com certeza absoluta,
nós vamos levar em votação na Comissão de Finanças e Tributação, e se o relatório conclusivo for aprovado, com certeza o presidente desta casa colocará a lei orçamentária anual em votação no dia 19 de dezembro, antes de se findar o ano legislativo. Deputado, recentemente um seminário aconteceu aqui na Assembleia Legislativa da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. Na verdade, é uma união nacional e todo mundo está discutindo, em outros estados também, a questão das dívidas dos estados. O senhor participou, falou aqui. O que o senhor acredita que pode ser feito nessa renegociação? Se há possibilidade de renegociar, se de repente mudar o índice que hoje existe e que parece-me alto para os estados, no que diz respeito à dívida dos estados para com a União? Depende de uma decisão política. Veja, Suelen, em 1998, Santa Catarina renegociou sua dívida com a União em torno de 4,2 bilhões de reais. Fixadas as regras daquele contrato, os juros igualmente, para pagamento em 30 anos. Em 2012, ou seja, 14 anos depois, o Estado de Santa Catarina já pagou cerca de 8 bilhões e 300 milhões de reais e ainda deve 10 bilhões de reais. Então veja que na metade do tempo, né, pegou emprestado 4 bilhões e 200, metade do tempo depois já havia pago 8 bilhões e 300 e ainda está devendo mais 10 bilhões de reais. Isso não existe, né? Então significa dizer que hoje aquilo que poderia ter sido bom para o Estado há 14 anos atrás já não é mais. Hoje se diz, então, que aqueles juros cobrados e pactuados naquele contrato são juros extorsivos, né? Vamos dizer assim, juros de agiota. Então não se concebe mais. Então falta uma decisão política do governo federal para dar condição ao Estado renegociar junto ao Banco Central lá em Brasília. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso que a UNALE, na pessoa do deputado Juarez Ponticelli, que é o presidente da União Nacional dos Legisladores Estaduais, está fazendo, está tomando a frente desse processo para fazer essa renegociação. Agora, Sueli, um dado muito importante, né, e eu gostaria que todos os catarinenses ouvissem bem. Se nós tivermos que pagar essa dívida toda num único ano, que seja 2012, nós teremos que usar 70% de toda a receita do governo do Estado para pagar os 10 bilhões de reais. Isso é irreal, não existe. É humanamente possível, né? Então veja o quanto é importante nós continuarmos trabalhando no sentido de fazer com que o governo federal finalmente autorize a renegociação dessas dívidas. E eu vou concluir dizendo ainda, né? Não só dos estados, tem os municípios também. Tem município igualmente, que não os municípios conseguem, também. Nós temos em Santa Catarina cerca de 253 municípios com menos de 30 mil habitantes. Então nós temos uma população muito bem distribuída no nosso estado, mas infelizmente esses pequenos municípios que têm na sua maioria como fonte principal de receita o Fundo de Participação dos Municípios, diferentemente dos grandes. Florianópolis, por exemplo, tem o ISS como receita, tem o IPTU, Joinville igual, Criciúma igual, Blumenau igual. Então nós temos que fazer emergencialmente a renegociação da dívida com os estados, mas sobretudo partimos para uma ação muito concreta no fortalecimento dos municípios brasileiros. Deputado, essa renegociação, antes da gente encerrar, poderia partir da possibilidade de mudar o índice ali, de repente para um índice menor, como o IPCA, de repente? Passa, evidentemente que passa. E daí já reduz. Os índices de juros de correção deverão ter uma sensível redução para que possamos reduzir a parcela que está sendo paga, em torno de 140 milhões de reais todos os meses. Mais de 13,5% da receita líquida. E mais, esses 13,5% da receita líquida que todo mês nós tiramos do bolso dos catarinenses e mandamos para Brasília é maior do que os 12% obrigatórios que o Estado tem que botar na área da saúde. Então veja que só de dívida se paga mais do que tudo aquilo e que se aplica na saúde em Santa Catarina. Então é realmente muito importante, é relevante, é premente e é necessário fazer essa renegociação com Brasília.
Deputado Marcos Vieira, o nosso tempo é curto, são 15 minutos de programa. Agradeço os seus esclarecimentos e volte ao Fala Deputado sempre que desejar. Muito obrigado. Outras edições do programa Fala Deputado no portal da Assembleia Legislativa, na nossa agência de notícias. Até mais.